Ok, pessoal, de volta! Agora aqui do estúdio, né? Agora já estamos aqui direto do estúdio. Começou a chover muito, muito, e esse vai ser o nosso primeiro assunto. Nesse momento chove bastante aqui na Várzea. Zé Carlos Faria, bom dia. Bom dia, parabéns lá pela Picas, para você. Né? Foi legal, né? Aliás, para a população de Teresópolis, né? Que ganha um grande empreendimento e que é um homem da cidade, nascido e criado aqui, e que investe num comércio e que bem sucedido, Sim. né? Parabéns e parabéns pela inauguração. Daqui a pouco eu vou lá para dar um abraço nele. Vai lá também, né? Marcão, passou lá, Marcão? Passei lá. Quicas é do Alto, né? Foi presidente da Associação de Madouros do Alto. É muito bonito ver a emoção dele. Quicas é do Buraco da Gata. Do Buraco da Gata, exatamente. Ele, família, conheço, moro pertinho ali. É muito bonito ver, assim, um empresário que ganhou dinheiro na cidade e investe na cidade. E tem um detalhe. Nós falamos aqui há 2 semanas atrás sobre treinamento de funcionário. Ele investe no treinamento de funcionário. Isso é uma das coisas que ele faz, investir no treinamento. E a gente vai falar mais disso dentro da programação, né? A gente vai falar sobre isso. A Juliana esteve lá preparando matéria. Hoje, a inauguração da nova loja Original Drogaria, ali onde era a Telemar. Aliás, a loja ficou muito bonita, como você viu. A gente veio de lá agora. Eu tenho aqui a previsão do IMET para hoje. Eu quero começar com isso, que eu quero começar a falar sobre chuvas fortes, né? Que podem chegar hoje. A suspensão das aulas, Faria. E um número enorme de pessoas dizendo que não precisava ter suspendido aulas. Já já a gente vai falar disso. Me dá essa matéria aí do IMET, pessoal. Isso, tá ali. Abre aqui para mim, aqui atrás. Abriu aqui. Jornal Diário de hoje, falando sobre a Imperatriz, escolas fechadas devido ao alerta de chuva forte nesta sexta-feira, e que eu imaginava que a chuva fosse começar no final da tarde. Só que são 10h23 e já está chovendo. Obrigado, pessoal, que é da reprise das 4 e na reprise da meia-noite. Nesse momento, 10h23 da manhã, chove muito aqui na Várzea. E as escolas tiveram suas aulas suspensas. E um número muito grande de pessoas, Marcão, criticando a decisão do governo de ter suspendido as aulas, porque as chuvas não iriam chegar ou só chegariam à noite. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Palavra-chave desse negócio da chuva: prognóstico. Guarda essa palavra. Prognóstico, tá? Então, quando você tem uma análise, né, do que ia acontecer, da previsão de chuva, foi feito um prognóstico. Ou seja, se eu deixo a população, né, as escolas públicas abertas, as escolas estaduais também, algumas fecharam, você ia ter, nesse momento agora, você ia começar a ter um processo de gente saindo de casa com carro para poder pegar o filho da escola particular, e a questão mesmo do engarrafamento em função de você ter uma galera enorme na rua rodando com van escolar e tudo mais. Então você tem que ter um prognóstico. Ora, o prognóstico é: se a gente mantivesse as aulas, né, você ia ter um engarrafamento e um caos na cidade. Então a suspensão, no caso da rede municipal, foi a secretária, né, a Carla Rabelo que fez, e da rede estadual, que foi cada diretor de escola que tomou, e algumas escolas particulares. Por acaso, a escola que eu dou aula em 2 escolas, uma suspendeu, e a escola que eu dou aula hoje só suspendeu à tarde, manteve a aula de manhã, né? Eu vim da aula, vim para cá, cheguei aqui e começou a chover, então o pessoal da tarde já não vai, né, já estava suspenso, porque a previsão seria que a chuva seria à tarde. Então você tem essa questão. Quando você tem um prognóstico, você consegue tomar uma decisão correta. Então mesmo hoje amanheceu com o céu azul, limpinho. Eu saí de casa às 6 da manhã, aí eu moro no alto, né? E aí eu até comecei com os alunos lá no meu horário: pô, professor, tá mal céu azul. Mas quem olhou para o soberbo viu lá, tinha um tijolo de nuvem. Um tijolo, Faria, de nuvem, não sei o que, eu tentei te dar a foto. Então, assim, o prognóstico não falha. Tendo um estudo, definindo a estratégia, a decisão tem que ser tomada. E eu acho que a decisão foi correta. Faria, um número enorme de pessoas no site do Diário criticando a decisão do governo, a decisão da secretária. E algumas pessoas, inclusive, as pessoas agressivas, falando agressivamente. Olha só, eu vi também bastante pessoas concordando e pessoas discordando. Mesmo que não chovesse, a previsão era de chuva. Então, suspender as aulas. Eu cheguei em casa e fiquei sabendo que a rede pública estava suspensa e a particular não, mas logo depois
chegou a notícia também que a rede particular suspendeu as aulas. É prevenir. Você imagina numa cidade que a gente sabe que chove muito, na região chove muito, né? Criar um transtorno de ter aula e ter que suspender a aula no meio de um temporal ou com uma cidade com a possibilidade de estar alagado. Então, eu acho que a decisão foi certa. A gente costuma no interior, e eu acho que na cidade já chegou também, é melhor prevenir do que remediar. Então, é uma prevenção que é necessária. Não choveu, ok, bom, não aconteceu nada, mas pelo menos a gente estava preparado para esse tipo de problema, que é um estudo feito que a gente tem que respeitar. É aquilo do prognóstico. Está previsto uma chuva muito grande. Pô, não foi uma pessoa que decidiu isso. Isso é a tecnologia, é um conjunto, é muita responsabilidade, né? Defesa Civil de Estado, dos municípios, Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, dessas cidades que ocorre sempre chuva muito forte. Então, eu acho que a decisão foi certa. A gente está aqui preparado para uma chuva que, se não vir, não tem nenhum problema, que ótimo que não venha. Mas se vir, a decisão para mim foi tomada corretamente. É interessante, até a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa sobre a época da pandemia, né, das decisões. Isso, então, assim, muita gente falou, pessoal é anti-ciência e tal. Gente, é importante entender o seguinte, qualquer mudança de rotina é uma situação complicada, Hélio. Qualquer mudança de rotina. Você saiu da rotina, sabe, vai ter. Então, o reclamar é natural de qualquer mudança de rotina. Então, hoje é sexta-feira, eventualmente alguma família estava prevendo o filho ir para a escola, ia fazer uma faxina em casa, ou ia de repente ir algum médico, alguma coisa, e aí não pôde ir, ou vai ter que chamar um parente para ficar com a criança em casa porque não foi para a escola. É natural, mas, gente, é ciência. Se houve um movimento lá atrás, na pandemia, de pessoas questionando, poxa, não pode negar a ciência. A metodologia é uma ciência. Com índice de erro, sim, mas é uma ciência. Não, e o que agrava é que, mas a cidade não ficou preparada. A catástrofe de 2011 não tem como fazer previsão e estar preparado para aquilo. É uma coisa que acontece que foge do controle de qualquer coisa que você faça para amenizar esse tipo de situação, porque ninguém prepara aquilo, a não ser lá fora, onde tem terremoto, onde tem essas... que aí eles já estão... Um estudo também muito feito, e mesmo assim ocorre coisa que as pessoas estavam preparadas para não ocorrer. Então, eu acho que tem isso, tem essa previsão, é melhor tomar a decisão que foi tomada, e eu acho que foi acertadamente. Eu vi um camarada falando assim, falando sobre o Japão. Porque lá no Japão tem um terremoto, ele já sabe o que vai acontecer. É óbvio que ele sabe o que vai acontecer. Como aqui a gente sabe que vai chover. Eles faziam o estudo. Eles estão preparados para isso, até porque é uma região em que os terremotos acontecem. Ali, o Brasil não tem terremoto, né? Mas a gente não pode negar que as cidades, Teresópolis, Petrópolis, têm se preparado para isso, mas não se prepara a nível de uma catástrofe. Do que aconteceu, não. Não tem como, é difícil. Eu penso muito o seguinte, eu acho que tem uma palavra que define bem o que aconteceu. O que acontece com o terremoto, com o tsunami, o que aconteceu em 2011. Né? Foi um cataclisma o que rolou. Porque eu estava em Brasília, não estava aqui, eu estava morando em Brasília quando aconteceu, e parentes meus que moram no alto, eu recebi a mensagem, né, no automático lá onde eu trabalhava, tinha o UOL, né, no caso foi até do UOL, e aí para Teresópolis, João Serrano, aí eu liguei, né, não, maior sol aqui no alto, porque a chuva foi toda lá no Campo Grande, né, então foi um cataclismo que aconteceu. Né? E a partir dali, há de se questionar uma série de ações, mas a gente teve alguns movimentos até aqui na cidade, uma reunião em relação a eventos extremos. Teve uma reunião em 2000, um grupo organizou lá no antigo Clube Bom Retiro para discutir isso. Teve agora, eu acho que esse ano passado aqui, na Casa de Cultura, teve um encontro para discutir questões climáticas, os eventos extremos, como é que a gente pode se prevenir, como é que pode preparar a população, porque o que acaba acontecendo? Né? A gente acaba tendo, na verdade, quando você tem uma inundação, quem acaba sofrendo mais com a inundação? Essa é uma pergunta que eu faço ao espectador. E alagou Teresópolis, subiu, Deus me livre, está amarrado, né? Subiu lá 2 metros d'água. Quem mais sofre? Qual é o perfil socioeconômico? Sim. E aí você entra num conceito que eu custei a entender,
ainda me desse atravessado, que é o tal do... Ali tem uma tarjinha ali, ó, choveu 48,4 milímetros nas últimas horas. Eu já tinha falado aqui mais ou menos em torno de 36 milímetros, mais ou menos, pelo tempo de chuva, pelo fluxo. Experiência que a gente tem de fazer isso com os alunos, né? Mas, enfim, a parada é o seguinte, o tal do racismo, que eles chamam de racismo ambiental, nada mais é do que essa discussão, que quando você tem um cataclisma, né, quem é que sofre mais, quem demora mais para recuperar a sua vida ao normal? São as pessoas que estão na periferia, né, na borda da margem social e econômica das cidades. E aí sim, tem que ser feito um estudo sério sobre isso, e aí eu acho que a Defesa Civil, eu acredito, que a Defesa Civil, através dos núcleos de Defesa Civil, dos NUDECs, conseguiram fazer um mapeamento disso e com que o governo pudesse fazer prevenções. Você falou Campo Grande, mas o interior sofreu muito, né, Não, na área urbana, mas a área do Campo Grande ali na posse. E é lógico que o interior todo, principalmente o terceiro distrito, foi terrível. Vieira ali foi um negócio terrível. Destruiu. O São Moritz. Vieira é um exemplo a gente citar mesmo, porque Vieira virou, a pista principal virou assim, alagou tudo, um rio, trazendo coisas de hotel, coisas de casa, chegando a 2 km, 3 de distância. Faleceu muita gente, mas Vieira teve uma recuperação assim incrível e sem ajuda de poder público estadual e municipal. Vieira se recuperou porque todo mundo se uniu e Vieira voltou, engraçado, voltou crescendo, não voltou o que era antes. Você passa Voltou hoje melhor. Vieira, é lógico que a gente não quer que isso aconteça para ninguém, mas Vieira é um exemplo a ser seguido porque teve uma recuperação e voltou. Hoje Vieira é bem diferente do que era antes e diferente para melhor, por incrível que pareça, né? Isso bate com a pergunta que você quer tanto discutir. Quem é o Teresopolitano? Quem é o Teresopolitano? Eu estou trabalhando nisso. O Teresopolitano não é fácil não, tá? Eu sei. Não é fácil você saber e conversar com as pessoas quem é o Teresopolitano, o que ele quer. É um negócio. Mas a gente vai chegar lá. Esse programa vai sair. Então, as chuvas estão aí, agora até deu uma diminuída, né? E lógico que foi importante terem as aulas estarem suspensas, porque a gente não sabe o que vem. Se vier muito forte, estamos preparados. Aliás, eu tenho aqui, ó, já o governo já mandou para a gente, equipes mobilizadas. Realizamos uma reunião na tarde desta quinta-feira, ontem, dia 3, com representantes das secretarias para alinhamento de ações preventivas e de pronta resposta à população devido à possibilidade de chuvas fortes para o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, estado do Rio de Janeiro, e lógico, chamaram muita atenção para a região serrana. O que aconteceu em 2011, Faria? Hoje, talvez, pudesse, evitar não seria, mas tivesse nos preparado, que hoje a gente já sabe, naquela época não. O Hélio, é que a gente não percebe quando não acontece aquilo que está sendo esperado. Mas as prefeituras, a maioria, estão preparadas para muita coisa que às vezes não acontece. Então você não vê, mas a diminuição também é uma prevenção que tem feito. Agora, o que foge do controle realmente é complicado, porque você faz uma prevenção, porque não dá para ter também milhares de pessoas e aí fica ocioso, porque isso tem que preparar o que vai acontecer. Quanta prevenção tem feito, quanta fiscalização tem sido mais permanente, né, dificultando que as pessoas não constroem dessa maneira ilegal. Não poderia, mas muitos constroem e infelizmente é difícil hoje você remover, você não tem talvez a estrutura de recurso para mudar um bairro quase todo, né? Porque você vê nas encostas aí, você anda na BR mesmo, 116, você vê ali próximo do Meudão, na chegada, na Quinta Leblon por ali, no Vale da Revolta, construções penduradas. Mas fizeram, e eu não conseguiria ficar no local daquele. Eu imagino o risco num temporal que aquelas pessoas ficam, nem sei se ficam em casa, porque o certo seria sair. Então a prevenção é feita. Em muitos lugares, muitas vezes as prefeituras se preparam e às vezes não chega daquela forma que se prepararam. Mas que bom, mas que está mudando, está melhorando. A tecnologia tem ajudado bastante nisso. Mas a que foge do controle não tem jeito, a gente tem visto aí. Essa questão da ocupação do solo, Faria, eu fiquei em Brasília 14 anos, praticamente 14 anos, né? E eu quando cheguei lá tem muita área devoluta, né? Muita região
E o pessoal invade, faz grilagem, faz condomínio e tal. E tinha um órgão chamado Civiágua, que é o Serviço de Vigilância do Solo e da Água lá do Distrito Federal. E eles tinham poder de polícia. Então, eles notificavam os condomínios que estavam em área que não era para ser, né? Davam 90 dias, depois os caras chegavam e derrubavam. Gente, mas não é derrubar barraco, não, derrubava mansão. Se você buscar aí na internet, Civiágua, derruba casa, busca aí, vocês vão ver as imagens. É algo assim. Então, assim, o poder público ele tem que chegar e botar ordem, não tem jeito. Eu estava acompanhando, eu tenho acompanhado o pessoal falando de água, saneamento, estou acompanhando o pessoal da Aruama, Saquarema, a galera da Laguna, né? Sim. E recentemente eu vi uma reportagem de uma ação de fiscalização da prefeitura, acho que de Saquarema, notificando uma construção que estava exatamente sendo feita em cima de uma pirambeira. E aí o cara questionando lá a pessoa, pô, mas aí tem um condomínio lá embaixo, também está em área ambiental. Eu, cara, mas o condomínio lá embaixo está no plano. Aqui tu está na pirambeira. Aqui você vai descer. Aqui você vai descer. Aqui eu já estou indo para o comercial. Na volta, a gente vai estar falando aí sobre a fala do vereador Amorim ontem sobre a Águas da Imperatriz. A gente volta já. Antes, deixa eu chamar aqui o Supergasbras, promoção diárias Supergasbras. E o Supergasbras está precisando, tem até a promoção para hoje, sexta-feira, o Supergasbras está ainda precisando de motoristas e, aliás, uma dificuldade enorme, tá, para se conseguir gente para trabalhar. Estou há mais de uma semana falando. Eu mandei gente lá pro Capixaba da Serra precisando de gente. Eu mandei gente para lá. Capixaba da Serra precisando de funcionários, não está conseguindo. O Supergasbras precisando de gente para trabalhar, não estão conseguindo. Supergasbras com promoções diárias e tem a promoção de hoje, sexta-feira, R$150 mil em prêmio. Você vai se cadastrar no aniversariopedirgás.com.br. 120 vales compras, 1 ano de gás grátis. É só você ligar para o 0800 591 2591. Repetindo, 0800 591 2591 e nós voltamos já.